Thiago Reis eu conheço há muito tempo também. Né, o Thiago Reis aí, foi através do Thiago Reis que eu consegui, que eu me despertou a paixão aí do mercado financeiro. Desde a época que ele ia falar dos fundos imobiliários, lá atrás, do canal dele, então eu gosto muito do Thiago também. Bom, parabéns, sua trajetória é um sucesso. E vamos lá, como que você vê hoje a educação financeira no Brasil? Né, porque assim, a gente costuma falar o quê? Tá? A parte das pessoas hoje é todo mundo endividado. Né? 90% hoje dos casamentos que se desfazem é por questões financeiras. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas não têm uma educação financeira muito legal. A gente na escola, no ensino médio, nós não somos orientados para poupar dinheiro, para investir dinheiro. Né? Então, a gente não tem essa aula, tem esse déficit de educação financeira no Brasil. Como que você enxerga isso hoje, cara? Eu acho que são vários aspectos, né? Você tem um aspecto de que dinheiro é um tabu na grande parte das famílias. É difícil você ver uma família que consegue falar abertamente sobre dinheiro, quanto que ganha, quanto que gasta, etc. Isso até em relacionamento, né? Muitas vezes a pessoa tem um relacionamento com a outra, você não sabe nem quanto que ela ganha, né? O que ela faz com o dinheiro ou algo nesse sentido. Então cria-se esse tabu em relação ao dinheiro, de que é um assunto totalmente particular, eu não vou perguntar para o outro, nem para o meu companheiro, minha companheira, para minha família, para algo assim. Então cria-se um tabu. Você tem uma questão que não é tão trazida na vida escolar das crianças, das pessoas, o que poderia abrir a porta à questão de disciplina, rotina, etc. Né? Se dinheiro entra na rotina mensal das pessoas, talvez a população comece a se tornar mais investidor. Né? A gente tem um percentual pequeno de poupadores. Grande parte está mais para o lado do gastador do que poupador. Né? E o terceiro aspecto, que muitas vezes, na minha visão, influencia um pouco, é a questão de que existe algumas místicas em cima de investimento. Né? Muitas pessoas dizendo que só vai ganhar dinheiro investindo quem é rico, ou que precisa ter muito dinheiro para começar, senão não faz sentido. Então, acho que para mim são esses três parâmetros. Primeiro, tabu, dinheiro inegável, educação financeira e todas as místicas por trás de investir, que investir é coisa para rico, e na verdade não é. Cara, e interessante que antigamente era difícil ser investidor. A gente pagava taxa de corretagem para corretora. Então, antigamente tinha esse tabu para investimentos. Hoje não. Hoje você consegue abrir uma conta numa corretora gratuitamente, de graça. Você consegue comprar uma ação com R$10 hoje em dia. Então, hoje em dia não precisa ter dinheiro para investir. Né? Cara, eu costumo dizer o seguinte. As pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Entendeu? Ninguém acha que ninguém quer poupar por longo prazo. É por curto prazo. Então, aí que a pessoa começa a abrir para jogo do tigrinho, para uma pirâmide financeira no começo. Então, aí que as pessoas acabam caindo na tentação e começam a investir em coisa errada. Então, eu sempre costumo dizer que investimento é para longo prazo. E as pessoas, elas não vão ficar ricas investindo. Você tem que trabalhar. O que vai te deixar rico são os seus investimentos, são os seus aportes mensais. Porque tem pessoas que falam assim, eu vou ficar rico investindo. Não, não vai. Você vai ficar rico trabalhando, produzindo, e conforme você for levando o seu patamar, você vai conseguir elevar os seus aportes e assim conseguir ficar rico futuramente. Né? Eu costumo dizer o seguinte também, as pessoas hoje, elas acabam comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que não conhecem. Não é verdade? Então, hoje em dia tem muito isso, né, ô João? Eu concordo totalmente, né? E tem a questão também que as pessoas, elas costumam muito antecipar sonhos, né? E essa antecipação de sonho custa caro, né? Por exemplo, eu consigo o meu primeiro emprego e eu tinha o sonho de ter um carro. Eu vou lá e quanto tempo levaria para eu conseguir construir esse sonho? Alguns anos, dependendo do salário, dependendo do quanto você gasta, quanto que você aporta, etc. Alguns anos. Eu posso antecipar esse sonho comprando um carro que eu demoraria um certo tempo para conseguir o dinheiro dele. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser um iPhone, uma televisão, algo nesse sentido, um videogame, algo nesse sentido. Eu vou trazer isso antes do que eu deveria, ou que seria natural conquistá-lo. E isso vai fazer eu me endividar. Principalmente quando eu trago passivos, como é o caso de um carro, né? Porque o carro, você tem gastos com ele, entre outros aspectos. Gasolina, manutenção, seguro, etc. Então, são vários aspectos. Eu concordo totalmente com você, né? As pessoas, elas costumam antecipar sonhos, elas não pensam no longo prazo e ficam desanimadas, porque o investimento não vai fazer elas ficarem ricas da noite pro dia, né? Porque, assim, pessoas vendendo falsas verdades, tem de muito por aí. Né? A gente vai ver muito mais pessoas contando histórias bonitas
do que histórias reais. Porque as histórias reais, grande parte das vezes, não são lindas, né? Elas demoram tempo para acontecer, elas precisam de um processo para acontecer. E nos investimentos eu vejo que é assim. E é, assim, escrito que você falou, né? Quando você tem uma pessoa que trabalha, guarda dinheiro e coloca na bolsa, a bolsa não vai enriquecer a pessoa. Quem vai enriquecer a pessoa é o trabalho dela e quanto que ela consegue poupar. A bolsa é um potencializador do seu patrimônio. À medida que você conseguir entender como você vai potencializar, existem várias alavancas, aumentar a rentabilidade, tempo, etc. Mas à medida que você consiga entender o mecanismo disso, você vai fazer o tempo trabalhar a seu favor.